O Contos do Além traz hoje para você mais uma emocionante história. Uma história muito assustadora e sinistra que aconteceu às margens do rio Paranapanema. Ali morava um casal e seu filho. O homem, chamado Sivaldo, a mulher Maria e o filho Clovis. A história foi contada pelo Clovis, o filho do casal. Numa madrugada, a mulher se levantou. A Dona Maria estava com sede e foi até a cozinha para tomar um copo d'água. De repente, enquanto estava enchendo o copo d'água, ela olhou para a janela e viu que tinha uma sombra olhando para ela através do vidro da janela da cozinha. Dona Maria deu um grito, soltou o copo e saiu correndo. Ela voltou até o quarto e contou para o seu marido Sivaldo. Ele ainda estava sonolento, mas disse a ela que talvez ela estivesse imaginado que tinha visto alguma coisa na cozinha. E ela insistia: Sivaldo, eu vi, tinha uma pessoa olhando para mim pelo vidro da janela. E Sivaldo falava, insistindo com ela, insistindo com a sua esposa, dizendo: não, volte a dormir. Amanhã eu saio lá fora e vejo se tem marcas de pegadas ao redor da casa. Mas eu acredito que você só imaginou que tinha alguma coisa lá fora. E isso é completamente normal durante a madrugada. Você está com muito sono, talvez dormiu pouco ainda e acabou tendo uma visão, coisa da sua cabeça. Sivaldo virou para o lado e dormiu novamente. Dona Maria nem foi à cozinha novamente para beber a água. Ela deitou-se e dormiu. De manhã, enquanto estavam tomando café, Dona Maria falou para o seu esposo: você não ia lá fora para ver se havia marcas, se tem marcas de pegadas de alguma pessoa que estava rodeando a casa? E Sivaldo disse: sim. Acabando de tomar o café, eu saio e vou olhar. Depois de tomar o seu café, Sivaldo saiu. Clovis ainda era pequeno, tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. Ele acompanhou seu pai até o fundo da casa e foi olhar perto da janela da cozinha se havia marcas de pegadas no chão de alguma pessoa que passou ali durante a noite. E realmente tinha algumas marcas lá, mas se misturava também com marcas de pegadas feitas por eles também, que passavam sempre ali naquele lugar durante o dia. Então, na cabeça de Sivaldo, aquelas pegadas só podiam ser deles mesmos. Enfim, Sivaldo foi trabalhar na roça naquele dia. A Dona Maria foi cuidar dos afazeres da casa. E o Clovis foi até a sua escola. A madrugada chegou. Dona Maria estava com sede novamente. Ela tinha sempre o costume de levantar de madrugada e ir até a cozinha para pegar água. Naquela madrugada, ela sentiu sede e não foi sozinha. Ela acordou o Clovis e pediu para que ele fosse com ela. Ele até não queria ir acompanhando a sua esposa, mas diante da insistência da mulher, Clovis se levantou e foi junto com a esposa até a cozinha para que ela pudesse tomar água. Mas aquela noite, nada viram. Dona Maria não comentou nada, mas Clovis percebeu que ela ficou olhando para a janela. Talvez tentando ver novamente aquele vulto que ela disse que tinha visto na noite anterior. Depois de beber água, os dois voltaram para o quarto e enquanto estavam conversando e o sono estava chegando novamente, eles ouviram o cachorro latindo lá fora. Pararam de conversar e ficaram tentando entender o que estava acontecendo fora da casa. Insistentemente, o cachorro continuava latindo e parecia que havia alguém ou alguma coisa rodeando aquele lugar. Dona Maria olhou para o Clovis e disse: Clovis, você não vai acreditar em mim, mas eu estou com uma sensação de que a pessoa que eu vi olhando para mim na noite de ontem, lá no vidro da cozinha, é a mesma pessoa que está ali fora e o cachorro está acuando essa pessoa, fazendo ela se afastar aqui da casa.
Clóvis olhou para Maria e disse: Não, Maria, você está com essa ideia fixa na cabeça. Tira isso da cabeça. Foi só imaginação sua. Deve ser algum bicho. Deve ser alguma raposa que está em cima de alguma árvore e o cachorro viu e por isso está latindo bastante. Daqui a pouco ele para. Vamos tentar dormir. Amanhã temos muito serviço para fazer. Clóvis virou para o lado novamente, como ele fez a noite anterior, e acabou adormecendo. Dona Maria continuou acordada. E lá fora o cachorro continuava a latir. Ainda não havia parado. Dona Maria ficou incomodada, não conseguia pegar no sono. Ela se levantou, bem devagar, se aproximou da cozinha sem acender nenhuma luz e foi olhar através do vidro da janela para ver se conseguia enxergar alguma coisa lá fora. Para o seu espanto, quando ela colocou a cabeça perto do vidro da janela, um vulto do lado de fora também, ao mesmo tempo, estava olhando de fora para dentro. Maria gritou. Dessa vez, o Clóvis, o menino, o filho do casal, também acordou com o grito da mãe. Então ele se levantou e rapidamente foi ao encontro da mãe lá na cozinha, perguntando: O que aconteceu, mãe? O que aconteceu, mãe? E a mulher disse: Vamos voltar, volta para o quarto. Tem alguém ali fora. Sivaldo levantou-se também, assustado com o grito da esposa, e foi ver o que estava acontecendo. E ele falou para a mulher: De novo, Maria, mais uma vez você falando que tem alguém aí fora, vai deixar a criança assustada. Eu falei para você, dorme, deve ser alguma raposa, algum animal que está lá fora, por isso o cachorro está latindo. E Maria falou: Você acha que é isso? Então saia lá fora para você ver se não tem alguém ali. Tem uma pessoa lá fora, olhando pela janela da cozinha. Eu vi novamente, eu vi outra vez. Eu falei para você ontem, na noite de ontem, que tinha alguém aí, você disse que não era. Você nem ligou para o que eu disse. Hoje essa pessoa apareceu novamente, está lá fora. Saia lá, Sivaldo. Pegue uma arma. Vai ver quem está ali. E Sivaldo disse: mulher, vamos dormir. Isso é fruto da sua imaginação. Sivaldo virou as costas, voltou para o quarto e foi dormir novamente. Enfim, a mulher ficou com aquilo na cabeça. Ela sabia que tinha visto alguém lá fora. Ela não sabia quem era. Ela não sabia o que era. Os dias foram passando e, numa certa noite, Sivaldo saiu para pescar no rio Paranapanema. Ele pegou o seu pequeno barco e disse para a mulher que voltaria no dia seguinte. Ele traria peixes para casa. Nessa noite, Maria, infelizmente, foi atacada por uma pessoa que estava há dias vigiando aquele lugar. O homem que estava sondando a Maria subiu no telhado durante a madrugada, tirou algumas telhas, entrou na casa. Sorrateiramente ele foi até o quarto da Maria, onde ela estava dormindo, e a atacou antes mesmo que ela tivesse chance de se defender. Maria foi estuprada. Talvez, ao tentar fugir, Maria escorregou, caiu, bateu a cabeça e ela não resistiu. O homem foi embora, fugiu. Ninguém sabe quem foi aquele agressor. Depois do episódio daquela noite, Sivaldo, o esposo da Maria, começou a ter pesadelos. Ele sonhava constantemente com a esposa. Quando ela aparecia a ele e sempre o lembrava de que havia alguém lá fora, sondando, espiando ela lá dentro da cozinha. Sivaldo já estava tendo insônia. Ele não conseguia dormir. E quando pegava no sono toda vez, mesmo que fosse durante o dia, algum sonho, ele lembrava da esposa. Talvez fosse remorso de não ter acreditado no que a esposa disse a ele. Realmente havia alguém lá fora. Numa certa vez, num sonho, a esposa
do Sivaldo apareceu a ele, a Dona Maria apareceu, surgiu e disse para ele que ela estava na beira do rio e que era para eles ir até lá, pegar o barco, que ela o levaria até um lugar onde havia muitos peixes, para ele trazer para casa e assim dar sustento ao seu filho, o Clovis, que ainda era pequeno. Não havia passado muito tempo do ocorrido naquela noite triste e violenta, como aconteceu na casa daquele casal. Clovis resistiu, não foi naquela noite até a beira do rio, mas uma certa vez ele contou para um amigo dele no bar enquanto eles estavam bebendo. E o amigo do Sivaldo disse para ele que se ele quisesse ir, ele também toparia. Ele iria junto. Vamos marcar, Sivaldo. Que noite você quer ir? Fale para mim. Nós vamos juntos. Você está com medo? Perguntou para o Sivaldo. E Sivaldo disse, não, medo não tenho. E o amigo dele disse, então vamos marcar. Vamos marcar para hoje à noite. Eu passo lá da tua casa. O seu barco está em condições de entrar na água? E Sivaldo respondeu, sim. Hoje mesmo estava olhando para o barco e está em condições. Nós podemos utilizá-lo para pescar. O amigo dele disse, então está confirmado. Eu vou comprar alguma coisa. Vou levar bebida e algum alimento para a gente. Nós vamos passar a madrugada na água do rio Paranapanema. E se for verdade, espero que seja, tanto você quanto eu voltaremos com muitos peixes para casa. Espero que a sua esposa apareça mesmo lá. Olhou assim, com sarcasmo, para o Sivaldo, duvidando um pouco do que Sivaldo estava contando. Enfim, a noite chegou. O amigo do Sivaldo foi até a casa do homem e o chamou para ir pescar. Ao chegar na casa, Sivaldo já estava com algumas coisas preparadas, vara de pesca, iscas. Ele só pegou a sua mochila e os dois saíram na direção do rio Paranapanema. Entraram no barco. Mas, ao subir no barco, Sivaldo teve o sentimento de que ele deveria ir sozinho para o rio e depois ele voltaria buscar o amigo. Então ele conversou com o seu amigo dizendo, vamos fazer o seguinte, fique aqui na margem, vá arrumando as suas varas de pescar, coloque algumas iscas já no jeito. Eu vou entrar no barco, vou até um ponto ali do rio e talvez, se o espírito da minha esposa aparecer, eu pergunto a ela qual a direção que nós devemos seguir para buscar os peixes que ela disse que vai mostrar para mim, para que eu possa levar para casa. E eu tenho receio de que, estando com você, ela não apareça. Eu vou sozinho. Talvez seja rápido. O amigo do Sivaldo concordou, ele ficou preparando suas varas de pesca, ficou na margem do rio, enquanto Sivaldo entrou no bote e navegou um pouco, se afastando da margem, não muito distante. O amigo do Sivaldo estava olhando para ele e viu que, de repente, surgiu alguma coisa, parecia uma névoa, no barco, perto do Sivaldo. Lá da margem, o amigo do Sivaldo ficou olhando e Sivaldo parecia que estava conversando com aquela coisa, com aquele vulto que surgiu dentro do barco, junto com ele. De repente, Sivaldo ficou em pé. O amigo do Sivaldo começou a ficar preocupado porque o barco estava balançando. E se aquele barco tombasse, Sivaldo teria dificuldade para sair da água porque ele não sabia nadar. O amigo do Sivaldo gritou para ele, Sivaldo, cuidado! Não fique de pé, o barco vai tombar! Mas no momento que o amigo do Sivaldo deu aquele grito, Sivaldo levantou os braços e parece que foi puxado para dentro da água. Ele caiu dentro do rio. Por alguns instantes, o amigo do Sivaldo tentou entrar na água, pensou em entrar na água e nadar até a direção até onde estava o barco para poder ajudar o seu amigo Sivaldo. Mas também ele sabia que passaria apuros porque ele tomou cachaça antes de ir para o rio. E se ele entrasse naquelas águas agitadas, provavelmente ele também não resistiria. O amigo do Sivaldo ficou olhando da margem
durante alguns minutos, na esperança de que Sivaldo voltasse até ele. Mas Sivaldo não voltou. Enquanto o tempo passava, aquele homem ficou olhando para o barco. Ele ainda podia ver que o barco estava sendo levado pela correnteza forte do rio, enquanto ia desaparecendo na escuridão da noite.